Olá, turma, que é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para concurso. Nós temos uma questão, da Funatec, de um concurso do Maranhão, do município lá do Maranhão, que diz o seguinte: a empresa Alfa Limitada aplicou um capital de R$ 15.800 a juros simples, beleza? Né? De R$ 15.800 a juros simples, que rendeu juros de R$ 9.954 em 18 meses de aplicação. Assinale corretamente a assertiva que apresenta a taxa de juros mensal dessa aplicação: 5,10%, 4,65%, 3,5% ou 2,25%. Turminha, falo sempre em todos os vídeos que eu gravo para preparação de concurso. Tem que ler o edital, não vem com essa onda de, vou fazer na cara e na coragem, pode até dar certo, mas a probabilidade é baixa. E aí você vai fazendo um checklist de tudo que o edital pediu, de tudo que é básico. Porque se cair uma questão desse tipo, ela tem que ser básica para você, porque ela nos remete a lembrar a questão do juros simples. E o juros simples, nesse caso aqui eu representei como J, são os resultados do produto, resultado da multiplicação, então, produto do capital pela taxa e pelo prazo de aplicação, que é o tempo. Então, normalmente, quando você estiver estudando, você vai se deparar com essa fórmula de juros simples. Não quer dizer que você tem que se apropriar, gravar fórmulas, mas você tem que lembrar que é essa relação que determina o juros simples. Capital vezes o tempo, vezes a taxa. E lembrando que essa relação já é o suficiente, turma, porque quando você começa a resolver vários problemas de juros simples, você começa a perceber o seguinte: suponhamos, que você tenha alguns valores ali para o capital, vamos pôr aqui um X. Aliás, não vou pôr letras diferentes, não, vou fazer com as próprias letras. Suponhamos que você tem um valor qualquer para o capital, para a taxa e para o tempo. Você vai começar a perceber que se algum problema te pedir o capital, o que, que acontece? Esses outros dois valores você tem, que encontrar no enunciado, seja ali de forma explícita ou implícita. Porque quando você encontra esses dois valores, você vai multiplicar um com o outro, que vai gerar um valor só, e esse valor vai acabar dividindo os juros. Por quê? Vai ficar lá o J, ou seja, os juros, é igual ao capital que você não sabe, vezes um valor qualquer que você achou. Esse valor na manipulação algébrica, o que acontece com ele? Os juros vai ser dividido por ele. E aí você acha o capital. Só que se vocês repararem bem, para todas as outras situações acontece o mesmo. Quando você quer encontrar taxa, vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar uma hora que vai ter os juros dividido por um outro valor que vai ser igual à taxa. E quando for o tempo, do mesmo jeito. Vai ter os juros dividido por um valor que é igual ao tempo. O que muda nisso, turma? Muda que quando for o capital, esse valor aqui é o fruto da multiplicação entre a taxa e o tempo. Quando for a taxa, é o fruto da multiplicação entre o capital, né, e o tempo. E quando for o tempo, é o fruto da multiplicação do capital e a taxa. Pode ajudar, isso aqui pode, garantir que você chegue até a resposta sem necessariamente lembrar a fórmula, mas eu acho muito difícil, beleza? Acho um pouco improvável. Por isso, acredito que lembrando essa relação, essa fórmula e olhando ali no enunciado, a gente consegue chegar até a resposta certa de uma maneira mais confortável, de uma maneira mais segura. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Vasculhando o enunciado ali, turma, de uma maneira assim bem tranquila, de cara, já fala que o capital é 15.800. Então você tem que o capital é 15.800. O juro encontrado ou calculado após os 18 meses, a gente pode botar aqui aos 18 meses de uma vez, foi de 9.954, ok? E aí, com a experiência que eu tenho de concurso, turma, o maior obstáculo dessa questão é o cálculo, ok? Ah, mas, eu estou ali preparado e tudo, turma, não importa como você está preparado. Quando vem números, um pouco maiores do que os convencionais, é sim um trabalho braçal. Ele pula um pouquinho daquela parte do concurso que você tem que pensar criticamente, criar estratégia, e vai simplesmente para uma parte que testa a sua, capacidade ali de cálculo. Só que
né, vou dar umas dicas para vocês que talvez ajudem, beleza? Exemplo, lembramos que a relação de juros simples é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Encontrei que os juros é 9.954. Também encontrei que o capital é 15.800. A taxa é o que eu quero encontrar e o tempo 18, ok? A partir daqui, o normal é eu já chegar aqui e 15.800 vezes 18 e vai, turma. E vai na correria, sabe? Só que não é, tá? Não é errado. Pelo contrário, se você tiver aí uma, digamos assim, uma habilidade bacana no cálculo, estiver apurado com a tabuada, então vai com Deus e vai dar certo. Tem que dar certo. Porque você já fez a parte, né, digamos, do raciocínio, você já fez, que é colocar cada valor no seu lugar, interpretar a situação. Só que, né, se você tiver um pouquinho a mais aí do domínio das questões algébricas, das manipulações algébricas, você vai lembrar que nenhuma equação, turma, todas as vezes que eu realizo, né, alguma operação no primeiro membro, se eu realizar ela no segundo membro também, a equação não perde, né, a sua relação ali de igualdade. Então, nesse caso aqui, existe um negócio que se chama critério de divisibilidade, que só de olhar, por exemplo, esse número que termina em 4, eu sei que ele é divisível por 2 e esse também. Só que também, quando eu vejo dois 9, um 5 e o 4, e 5 mais 4 é 9, existe um critério que fala assim, ó, some os algarismos, né, daquele número e vai somando até restar um algarismo apenas. Por exemplo, aqui, ó, 9 mais 9, 18, 18 mais 5, 23, 23 mais 4, 27. Aí você soma de novo, o 27. 2 mais 7 é igual a 9. Se essa soma, né, dos algarismos terminar em 9, eu posso afirmar com certeza que ele é divisível por 9. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque se eu sei que esse número é divisível por 9 e dá para eu fazer mentalmente, eu posso dividir aqui por 9 também, já que tem um 18. Então, antes de eu multiplicar o 18 com esse número, eu vou dividir o 18 pelo 9, beleza? E aqui, olha só, o que é 9.954? 9.000 mais 900 mais 54. Era mais 50 mais 4, mas eu vou deixar mais 54. Porque aí, quando você divide por 9 aqui, é 1.000. 900 dividido por 9 é 100. E 54 dividido por 9 é 6. Então, esse valor, né, de 9.954 a gente pode interpretar como ou trocar para 1.106. Aí, turma, já ajuda pra caramba, beleza? Você já tem ali um valor inferior para você fazer o cálculo. E isso ajuda muito. Aqui desse lado, 18 dividido por 9 é 2. Então, nós passamos a ter aqui, ó, 15.800 vezes a taxa vezes 2. Só que, de novo, turma, olha para os dois números. Esse termina em número par e esse também. Então, a gente pode dividir os dois lados por 2. 2 dividido por 2 é 1. E aqui, de novo, 1.000 mais 100 mais 6. Aí eu quero dividir metade de 1.000, 500, metade de 100, 50 e metade de 6 é 3. Do lado de cá, 2 dividido por 2 é 1, né? E 1 elemento neutro da multiplicação. Então aqui a gente vai só repetir, 15.800 vezes I, ou vezes a taxa. Chegou nesse ponto, alguns conhecem como dividir dos dois lados pelo mesmo valor, outros aprenderam da forma que o 15.800 a gente vai reescrever ele dividindo do outro lado, não importa, né, o jeito, importa que você chegue até a resposta certa, mas é legal entender o porquê, você acaba tendo que fazer essa divisão. Mas toda conta que eu fizer chega até esse valor? Não, turma. Se você for direto no cálculo, a divisão final que você vai ter que fazer é bem puxada, tá? É bem maior. Não é impossível, pelo contrário, igual eu falei, para quem está preparado, vai fazer de boa. Mas aqui a gente tentou reduzir ao máximo o impacto de um valor muito alto para você dividir. E uma outra dica, temos aqui, ó, 15.800. Então, na hora de buscar os múltiplos do 15.800, você pode usar a estimativa, turma. Por quê? 15.800 é próximo de 16.000. Então, para estimar o valor que a gente vai precisar,
nós vamos calcular aqui os múltiplos de 16. Nem 16.000 você precisa calcular, você vai fazer os múltiplos do 16. Ó, 0, 16, 16 mais 16, ou 16 vezes 2, 32. 32 mais 16, 48. 48 mais 16, 64. 64 mais 16, 80. Depois 96 e por aí vai. Aí você sempre vai buscar o número que estiver próximo ali dessa forma. Ó. Qual múltiplo do 15.000 ou do 16.000 está mais próximo de 553? Como é um valor muito inferior, o múltiplo mais próximo aqui é o zero. Então aqui fica 0. Temos a parte decimal agora, porque fica 553 como o resto. Só que aí eu começo aqui com os décimos, beleza? E aqui também. Então nós temos o múltiplo mais próximo, né, de 15.000, que é um número maior que 5.530, também é zero, turma. E aí nós temos pela segunda vez o zero aqui, ó. Só que agora, quando vem o zero dos centésimos, nós temos 55.000, ok? Mas não esquece o zero aqui não. Aí já dá para você tentar interpretar. Se eu olhar aqui os múltiplos do 16, qual que é o mais próximo dos 55.000? Não é o 48? E para chegar no 48, eu multipliquei o 16 por 1, 2, 3. Então aqui provavelmente é multiplicação por 3. Aí pela estimativa, ó, vamos lá, 15.800 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Aqui 2, né, do agrupamento. 3 vezes 5, 15. Com mais 2, 17. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. Então, nós temos 47.400. Se você adiciona mais 15.000 ali, então 1.800, com certeza passaria dos 55. Beleza? Aqui a gente não falhou, não. A estimativa deu certinho. Só nos resta agora calcular a diferença, ó, 0 menos 0, 0, 13, turma, porque aqui faz o reagrupamento. Então, nós temos 13 menos 4 é 9. Aqui, de novo, você reagrupa, aqui fica 4, aqui 14. 14 menos 7, 7. 4 menos 4, 0. O zero dos milésimos desce para cá. E aí a gente tem uma situação seguinte. Quando eu conto 16 em 16, qual dos números está mais próximo ali do 79? 64, 80? É 80, pessoal. Então, para chegar no 80, nós multiplicamos por 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai multiplicar esse 15.800 por 5 também. E até porque, turma, se vocês olharem aí nas alternativas, uma delas é 3,5. Então, há uma probabilidade muito grande de ser o 5, além, né, das alternativas. Aqui a gente está fazendo sem as alternativas, mas vocês vão ver que as coisas não estão aí por acaso, ok? Então, aqui, se eu multiplicasse por 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Tem o agrupamento aqui. 5 vezes 5, 25. Com mais 4, 29. E 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. Olha só que beleza. Nós temos uma divisão, turma, exata. Ok? E aqui o número 5. Aí, por final, né, você precisa lembrar, turma, que na hora de transformar um número decimal em porcentagem, existem inúmeras formas, beleza? Eu prefiro, né, que vocês lembrem o seguinte: todas as vezes que você pegar um número decimal, turma, e ele tiver, né, e você tiver a necessidade de transformar em porcentagem, esse algarismo que vem logo depois da vírgula, ele sempre vai representar as dezenas e esse aqui sempre vai representar as unidades. Então, se você deslocasse a vírgula, duas casas decimais, que é o mesmo que multiplicar por 100, beleza? Nesse caso, você teria o número 3,5%, que é a alternativa B, se não me engano. Espero que tenham gostado. Deixei muitas dicas que talvez podem ajudar alguns, atrapalhar outros. E aí, se não entendeu, deixa no comentário para a gente tentar chegar até uma situação que todos compreendam. Mas é isso aí. Concurso não tem muito mistério. É estudar, é se preparar, é resolver exercício. E espero ter ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.